Bem-vindo a mais uma Pérola da Palavra de Deus com o Bispo Gessé Carvalho. E estamos iniciando mais uma semana e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e de uma maneira muito especial, agora que estamos aqui nos Estados Unidos visitando igrejas, fazendo o casamento da minha neta e também estamos indo para Londres. Essa é a grande surpresa. Deus nos presenteou com uma igreja em Londres, com os pastores Alexandre e Renato. Estamos muito felizes. Eu tenho certeza que já na próxima Pérola estarei compartilhando algo bem glorioso do que Deus vai fazer com a nossa ida à grande cidade de Londres, na Inglaterra. E Deus está fazendo milagres, né? Em setembro estaremos em Portugal, na cidade de Setúbal, com o pastor Fred. Deus está fazendo algo tão grande que está se alastrando a obra de Deus através da Igreja Metodista Internacional. Por isso eu quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra no livro do Revelações do Apocalipse, e eu quero ler o capítulo de número 3, versículo 22, que diz o seguinte: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Estou lendo na versão de hoje, né, linguagem viva, esta expressão. São 7 cartas escritas a 7 igrejas, mas o conteúdo das cartas difere uma das outras. Porém, a exortação final é a mesma. Ou seja, durante 7 vezes, Deus fala a mesma coisa para a igreja. O que me leva a entender que o problema das igrejas, os que acontecia lá dentro da igreja, as adversidades, eram diferentes, mas o que acontecia de verdade é que as igrejas não tinham ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo. Eu entendo que isso deve ser uma advertência para nós. Primeiro porque, ao entender o texto, quando a Bíblia diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, nós podemos entender isso claramente ao ir no original da língua grega, e aí nós leremos o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, obedeça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O primeiro verbo ouvir é akouo, que é o verbo ouvir. Mas o segundo verbo não é o verbo ouvir, mas o verbo obedecer. Esse é o cerne da dificuldade evangélica dos nossos dias. Ouvir, todo mundo ouve. Eu tenho certeza que milhares, milhões de pessoas ouvem todos os dias a palavra de Deus. Ou através de uma música, ou através de um programa no rádio, na televisão, ou na sua igreja, mas você não passa sem ouvir. A questão não é ouvir, porque ter ouvido para ouvir tem que necessariamente me levar a obedecer aquilo que eu acabei de ouvir. E olha, amados e queridos, quando a gente ouve e não obedece, é como construir a nossa casa sobre a areia. Jesus disse o seguinte: quem ouve as minhas palavras e a põe em prática, ou as pratica, ou as obedece, eu vou assemelhar ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Agora, quem ouve e não pratica e não obedece, constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, a casa construída sobre a areia não tem resistência, mas a casa construída sobre a rocha, esta sim tem resistência. Apesar de sabermos que a rocha é Jesus, nesse texto a rocha é a obediência. Por isso, nesta pérola, eu quero trazer você a uma reflexão. Você que tem ouvido o que eu tenho falado, o que pastores têm falado, o que Deus tem falado através da sua palavra, precisa obedecer.
Esse é o tempo de obediência. A diferença básica entre um cristão e outro cristão é que um ouve apenas, o outro ouve e obedece. E a minha pergunta é, você é qual desses dois cristãos? Pense nisso, busque o Senhor e tenha uma semana muito abençoada sob os cuidados de Deus.